Recentemente eu troquei meu desktop Ryzen de edição para um laptop Avel. Será que eu me arrependi? Vou mostrar pra vocês nesse vídeo hoje, hein? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal e eu vou falar hoje como que um laptop Avel performa comparado a um desktop Ryzen. Eu sempre fui muito fã de desktop, sempre usei desktop para trabalhar como ilha de edição, etc. Eu realmente sou, enfim, eu curto muito PC, eu gosto de montar as máquinas, enfim, eu sou o lance meio nerd, eu gosto de pesquisar e de montar o quebra-cabeça da máquina, eu gosto muito disso, tá ligado? E sempre fui muito... O cabelo tá foda hoje, né, velho? Enfim, e eu sempre fui muito pé atrás com laptops, porque laptop tem toda uma preocupação com a questão térmica, laptop tem preocupação com upgrade depois. Todos os laptops que eu tive na minha vida toda não foram laptops bons, entendeu? Então eu fiquei com o pé muito atrás de comprar um laptop Avel, de fazer essa migração do desktop para comprar uma máquina Avel. Então eu pesquisei bastante antes de comprar um Avel e eu achei milhares de vídeos de unboxing. Véi, na maior, mano, eu quero saber como é que a máquina funciona, velho. Eu não quero saber abrindo a caixa, brother. Beleza, a caixa é bonita e tal, não sei o quê. Mas eu quero saber como é que funciona. Eu quero saber se vai resolver o meu problema no meu dia a dia de editar vídeo e, enfim, não fazer eu perder tempo, tá ligado? Então, eu resolvi fazer esse vídeo pra resolver o problema que eu tive antes de comprar essa máquina. Então, se você, assim como eu, um tempo atrás, tá na dúvida se essa máquina vai resolver o teu problema de edição de vídeo, assista esse vídeo até o final que com certeza você vai ter a resposta pra essa pergunta. Se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar por aqui o meu nick, me acompanha lá porque eu tô diariamente postando conteúdo e trocando essa ideia com vocês, beleza? Ah, uma coisa que eu esqueci de falar também, esse vídeo não é patrocinado, beleza? Poderia ser, né? Avel, fala com a gente aí, hashtag paga nós. Paga nós é ótimo. E realmente foi, eu comprei o meu laptop, eu paguei essa máquina, as duas máquinas eu paguei o meu dinheiro, as duas máquinas, e eu tô testando aqui realmente dando a minha opinião, beleza? Minha opinião não, porque não tem nem opinião nenhuma, eu tô testando cientificamente a parada e mostrando a vocês o resultado, então eu não tenho que dar opinião aqui não, eu tô testando e mostrando a vocês qual foi o resultado do negócio, então é isso. Primeiro vamos às configurações de cada máquina. O desktop dessa comparação, ele tem um processador Ryzen 5 2600X, processador Hexa-Core, que está sendo resfriado por um Water Cooler PCIe de 120mm sangue frio. Então ele tem uma eficiência térmica melhor, já que a gente está usando um Water Cooler e não o cooler convencional que vem deles de caixa. A placa de vídeo desse sistema é uma NVIDIA GTX 1050 Ti da ASUS com 4GB de VRAM. Esse PC tem 32GB de RAM Corsair LPX de 3200 MHz de frequência. O chipset da placa-mãe é uma B450M, a fonte é uma EVGA de 650 watts e ele tem dois SSDs. Um SSD NVMe M2 Samsung 970 EVO, nele está só instalado o sistema operacional e os programas. E um outro SSD Samsung 850 EVO, que nele tá as mídias que a gente vai editar no Adobe Premiere e Media Cache. Então é basicamente isso, acho que deu para explicar tudo certinho. Eu vou deixar na descrição todos os links com os componentes das duas máquinas, beleza? Inclusive sites para Avel e sites para cada componente do desktop. Já o laptop dessa comparação é um Avel A65 Live, CPU Intel 10870H, 10ª geração, 32GB de RAM de 2600 MHz, se não me falha a memória, NVIDIA RTX 2060 de 6GB de VRAM. Também tem um SSD. Ele já veio com um SSD M2 NVMe da Adata interno, que nesse SSD tá instalado o sistema operacional e os aplicativos, e eu instalei um Samsung 970 EVO Plus M2 NVMe também, que nele tá as mídias e o Media Cache também da mesma forma, ou seja, nos dois sistemas a gente tem tudo rodando em SSD e tá separado um SSD só com sistema operacional e aplicativos e o outro SSD só com as mídias e o Media Cache, beleza? Isso já vai garantir uma rapidez melhor nos nossos testes. Todos os testes foram realizados simultaneamente, na mesma sala, na mesma temperatura ambiente, nas mesmas condições, tudo, enfim. As duas máquinas estavam ligadas no mesmo monitor 4K, no modo PIP, né, aquele Picture in Picture, com a resolução de Full HD, beleza? 1920 por 1080. Para que isso? Para minimizar que a gente tenha perda de performance em uma máquina ou outra se a gente ligar em monitores diferentes. Então, provavelmente se eu ligar uma máquina no monitor 4K e fazer outro teste da outra máquina no monitor Full HD, a gente vai ter resultados infiéis aí, porque o monitor 4K
ele puxa mais do sistema do que um monitor Full HD. Por isso que todos os testes foram realizados simultaneamente, nas mesmas condições de temperatura ambiente, usando o mesmo monitor em Full HD, beleza? Ainda cada teste foi realizado pelo menos 3 vezes para a gente garantir uma consistência nos resultados. Eu também realizei tanto os testes sintéticos, né, aqueles testes que não condizem muito bem com o nosso dia a dia, mas que é muito interessante para que a gente puxe a máquina ao extremo. Então a gente realizou tanto teste sintético, como eu também realizei testes do dia a dia, que vai trazer mais fielmente como é que a máquina vai performar no nosso dia a dia, beleza? Lembrando que as duas máquinas estão rodando em situações normais, beleza? Então nem o Avel tá com undervolt, nada assim, nem o desktop tá com nenhum tipo de overclock ou nada assim também. As duas máquinas estão rodando em suas situações normais, ambas em estoque. Para testar o processador, eu usei o Cinebench R20. Primeira rodada, o Avel pontuou 3.518 no Cinebench R20 e o desktop 2.890. Então a gente vê aí uma diferença considerável e vê que o Avel terminou o teste consideravelmente mais rápido do que o desktop. Eu vou deixar aí mais ou menos em tempo real para vocês verem quanto tempo de diferença foi realmente de um teste para o outro. Lembrando que foram feitos simultaneamente. No segundo teste, o Avel pontuou 3.567 e o desktop 2.900. Já no terceiro teste, o Avel pontuou 3.523 e o desktop 2.891. Então, como eu disse, os 3 testes foram justamente para garantir uma consistência nos resultados e a gente consegue perceber que é mais ou menos isso. O Avel pontua em média 600 pontos a mais no Cinebench R20 do que o desktop e termina consideravelmente mais rápido a função. Então a gente vê que o processador é um pouquinho mais rápido. A pergunta que não quer calar é a seguinte: isso é um teste sintético, qual é a diferença que realmente isso vai fazer no nosso dia a dia, quando a gente está editando os vídeos? Apesar desse nem ser o teste oficial de temperatura, eu resolvi deixar o Hardware Info aberto aí pra gente ir sacando como é que foi a temperatura ao longo dos testes. E a gente pode ver que no Cinebench R20, o Avel mantém uma temperatura média aí de 95 graus Celsius, batendo até o 96 em alguns momentos, e o desktop mantém uma temperatura de 82 graus Celsius. Como você pode ver, o Avel é bem mais quente do que o desktop, confirmando aquilo que eu tinha falado anteriormente. Isso é o grande problema, no meu ponto de vista, de laptop ainda hoje, tá ligado? O desktop até rodou um pouquinho quente, 82 definitivamente é bem melhor, já é aceitável, mas eu esperava que pelo water cooler esse desktop fosse rodar um pouquinho mais frio. Enfim, eu fiz uma limpeza nele antes da gente começar esse teste, eu troquei a pasta térmica, tudo isso, então realmente isso foi o melhor que ele performou nessa situação. Partindo agora para o Heaven Benchmark, para a gente testar a placa de vídeo de cada sistema, o Avel fez 180.2 FPS e pontuou 4.539 de score, beleza? Já o desktop fez 72.8 FPS e 1.835 de score. No segundo teste, o Avel fez 189.8 de FPS, 4.530 de score. Já o desktop fez 70.4 FPS e 1.773 de score. No terceiro teste, só para a gente manter o padrão de 3 testes a cada teste, o Avel fez 180 FPS e 4.535 de score. Já o desktop fez 70.3 FPS e 1.771 de score. E aí, como a gente pode perceber, o Avel pontuou bem melhor do que o desktop nesse teste de placa de vídeo, que já era de se esperar, já que a gente tem um RTX 2060 de 6 GB de VRAM no Avel e uma GTX 1050 Ti com 4 GB de VRAM no desktop. Já é uma placazinha de vídeo mais antiga, né? Com relação às temperaturas no Heaven Benchmark, o Avel manteve uma temperatura da placa de vídeo de 75 graus Celsius, mais ou menos. Já o desktop manteve 80 graus Celsius, o que aí foi realmente uma surpresa para mim. O Avel conseguiu manter uma temperatura mais baixa da placa de vídeo do que o próprio desktop. Surpresa aí, ponto pro Avel. Não sei exatamente o motivo disso, na meu ponto de vista, o laptop devia ser um pouquinho mais quente, mas eu acredito que seja porque a RTX 2060 já é uma placa de vídeo bem mais recente, então a gente já tem uma tecnologia nova aí, mais recente, que certamente deve estar, enfim, ter uma eficiência térmica melhor do que as placas de vídeo mais antigas. Já no AIDA 64, que foi o teste sintético para a gente ver a temperatura de cada sistema, o Avel manteve uma média aí de 89 graus Celsius, o que foi até surpreendente, já que a gente viu nos testes anteriores que ele chegou a bater 95, 96, e sinceramente, já usando essa máquina há um tempo, eu vejo que quando eu tô renderizando, enfim, tasks mais pesadas, ele chega a 95 fácil. Mas enfim, no AIDA 64 aí ele manteve 89, o que foi até ok, considerando que é um laptop. Já o desktop manteve essa temperatura aí de 70 graus Celsius, que aí também já era de se esperar, tem um water cooler, enfim, é um sistema que ele é realmente para rodar mais frio, então confirma toda a teoria que eu já tinha dito anteriormente, que o desktop ainda realmente é uma máquina que vai rodar mais fria do que os laptops, tá ligado? A eficiência térmica realmente é uma coisa que difere muito dos dois sistemas, apesar da gente tá vendo até agora que o Avel tá saindo melhor do que o desktop nas pontuações dos testes sintéticos.
Indo agora para o que importa, que é o uso do dia a dia, eu fiz dois testes no Premiere Pro. Um teste de renderização, que foi pra gente ver qual máquina que renderiza mais rápido, e um teste de playback, né, da timeline do playback. Na renderização eu fiz o seguinte, eu peguei um vídeo meu realmente editado, eu peguei o review do Motospeed GK89, que é o meu teclado, tá um vídeo aí do meu canal, vou deixar por aqui, que se vocês quiserem assistirem, é só clicar no card. E eu peguei a timeline desse vídeo completo em 4K, com color grade, enfim, tudo. A edição do vídeo, do jeito que tá aqui upado no YouTube, que vocês assistiram, eu peguei essa timeline, peguei 1 minuto dela e exportei 4K topado, bitrate constante de 100 megabits por segundo, tá ligado? Que é o máximo que a minha Sony entrega, era o bitrate do arquivo do footage original do vídeo, sacou? Então a gente vai ver aí qual seria a melhor qualidade que a gente pode tirar desse vídeo em específico nessas duas máquinas. Eu fiz duas vezes esse teste. Eu fiz uma vez com 1 minuto dessa timeline e fiz uma segunda vez com 2 minutos da timeline. Por questões de tempo, eu não fiz o teste do vídeo todo de 10 minutos, 3 minutos, eu não lembro exatamente quanto tem o vídeo, para que a gente, enfim, ganhasse um pouquinho de tempo aí, mas a gente já vai ter mais ou menos uma média de como é que seria aí. Então no primeiro teste, o Avel renderizou em 3 minutos e 53 segundos para renderizar, beleza? O Avel levou 3 minutos e 53 segundos para renderizar uma timeline de 1 minuto em 4K com bitrate constante de 100 megabits por segundo. Já o desktop levou 5 minutos cravado para renderizar essa mesma timeline. Então a gente vê aí que o Avel foi cerca de 1 minuto e 10 mais rápido, beleza? No segundo teste, que foi uma timeline, a mesma timeline, só que com 2 minutos de duração. Agora, o Avel levou 5 minutos e 13 segundos para renderizar essa timeline. Já o desktop levou 7 minutos e 48 segundos. Então a gente percebe que a diferença tá ficando um pouquinho mais distante aí. A tendência é que, à medida que eu fosse aumentando essa minutagem dessa timeline, esse gap entre uma máquina e outra, essa distância, fosse aumentando. Então, realmente, se a gente for renderizar a timeline toda, a gente vai ver que o Avel vai sair bem mais na frente do que o desktop. Nesse quesito de renderização, realmente o Avel é bem mais rápido. Na verdade, eu renderizei a timeline toda uma vez só, porque eu não tive realmente paciência de fazer mais de uma vez. E o Avel renderizou essa timeline aí em 16 minutos, enquanto o desktop levou mais de 1 hora na mesma timeline. Então foi realmente uma diferença gritante de renderização no vídeo 4K. Já no quesito que pra mim é o que mais importa, que é como essa máquina performa no playback do Premiere Pro, que, enfim, é o que dá mais ódio. Convenhamos que você editar vídeo com playback travando é um saco e, enfim, é o que mais tira a paciência do filmmaker. Vamos ver como é que essas duas máquinas funcionam nesse teste aí, que pra mim é o mais importante. Em resumo, o Avel roda liso em todas as situações. Não importa se eu tô rodando em playback no full, metade, o que for. Se eu jogar um color meter ali, uma colorização, o Avel roda liso. Se eu mexer na colorização enquanto o vídeo tá em play, rodando o playback, o Avel ainda roda liso. Então realmente o Avel nesse quesito ele tá sendo a melhor opção de todas, porque ele tá rodando liso em todas as configurações, velho. Esse footage aí tá em 4K e eu tô, enfim, tá rodando liso, eu mexendo no Lumetri enquanto a timeline tá rodando, tá ligado? Isso é muito pesado, velho, porque assim, é muito pesado, brother. Então assim, realmente eu fiquei bem impressionado com o playback do Avel, eu não esperava que fosse assim, velho. Já o desktop a gente já pode perceber que se tiver tudo em full com colorização, o desktop começa a sofrer aí nesse quesito de playback, já começa a dar umas travadas, umas engasgadas e aí já começa a tirar a paciência da gente. No entanto, se a gente manter a colorização ainda e baixar o playback para 1/2, né, para metade, 50% de playback aí, a gente vê que ele já volta, começa a performar legal, enfim, já não tem drop frame aí. Até ok aí, esperando que a gente tem 3 anos de diferença de uma máquina para outra e, enfim, é uma máquina que é a metade do preço, como eu tava dizendo. Já se eu tirar a colorização do Lumetri, o desktop até que roda beleza, até mesmo com o playback no full, ele tá rodando de boa, sem dar drop frame, tá ligado? E aí realmente até me impressionou isso aí, porque em alguns momentos eu achava que ele não roda tão bem assim, saca? De experiência mesmo, mas eu acho que se tiver com o Media Cache ok, você limpar o Media Cache, tiver usando o SSD, tiver com tudo limpinho ali, ele tá rodando até de boa, que é o caso aí desse teste, tá ligado? Agora, onde é que a gente vai ver realmente a grande diferença de uma máquina para outra? Na placa de vídeo. Quando a gente vai para a parte de color, realmente o Avel ele performa muito mais rápido do que o desktop, justamente porque a gente tem uma placa de vídeo bem mais recente, bem melhor nele, tá ligado? Então o Avel, no termo de colorização, foi o que realmente pra mim foi um grande fator também de mudança, porque eu consigo fazer um color grade nele muito mais rápido, sem travar, sem ter grandes problemas. E como a gente pode ver aí no desktop, o desktop já começa a sofrer um pouquinho no color grade, porque a gente tá mexendo com a GTX 1050 Ti, já uma placa de vídeo um pouquinho mais antiga, mas que, sendo bem sincero com vocês, se é um
desktop assim, se você precisa tá com pouca grana, você precisa de uma máquina de todo jeito, a 1050 Ti vai fazer o serviço, só vai fazer o serviço de um jeito mais lento. A gente pode ver aí no mesmo teste que se eu der play no playback e começar a mexer na colorização, ele trava pesadamente, tá ligado? Mas se eu baixar o playback, colocar num frame só e mexer com paciência na colorização, ele funciona. Vamos lá, ele funciona. Mas aí, a Vel bem superior, bateu fácil aí o desktop nesse quesito Premiere Pro Playback, tá ligado? Então vamos às conclusões para esse vídeo. Como já era de se esperar, o Avel é sim uma máquina de superior, né? Ela performa melhor em quase todos os aspectos, exceto temperatura. Temperatura realmente é uma coisa que o laptop ainda está sofrendo, mas eu tenho certeza que isso é uma coisa que eles vão melhorar com o tempo. A gente já tem tecnologias melhorando para que os laptops consigam cada vez mais trabalhar de uma maneira mais fria, digamos assim. E lembrando também que o meu laptop está sem undervolt, é uma opção aí que talvez melhorasse um pouquinho nesse quesito, mas realmente eu até tentei undervolt, mas eu não consegui chegar no undervolt que a máquina funcionasse de uma maneira estável. É um outro ponto que eu ainda não sei com certeza, eu só vou poder afirmar isso de certeza um pouquinho mais à frente, mas eu acho que o Avel também pode perder para desktop ainda no quesito durabilidade. Não de que a máquina não é durável, o chassi em si é tudo muito bem feito, mas eu tô falando no quesito de segurar a performance por muitos anos. Realmente desktop ainda tem essa questão de você ter mais upgrade, né, de eu poder trocar a CPU, poder trocar a GPU, esse tipo de coisa, e o laptop acaba sendo mais limitado nesse quesito de upgrade. Então realmente eu não sei até quantos anos a tecnologia vai segurar aí, levando em consideração que a gente já tá com 8K, mano, aí, então, enfim, sei lá, parada muito doida aí, né, mas vamos ver. Não estou afirmando, estou dizendo realmente que eu acho, mas só posso falar disso aí de certeza um pouquinho mais à frente. Agora falando do desktop, realmente assim, ele performa pior, mas levando em consideração que é uma máquina de quase 3 anos, velho, eu acho que ele até segurou as pontas aí, tá ligado? Ele performou pior, enfim, em todos os aspectos, mas é uma máquina de quase 3 anos, ainda dá pra funcionar, dá pra trabalhar com ela tranquilamente, tá ligado? E assim, tem que levar em consideração o aspecto preço. Montar um desktop ainda sai mais barato, tá ligado? Você tem uma relação custo-benefício melhor, você consegue a mesma performance por mais barato, ou se você quer gastar o mesmo preço, você consegue mais performance, tá ligado? Então realmente desktop ainda é uma opção custo-benefício melhor, só que você perde no quesito que, na minha opinião, é o ponto principal de venda do Avel, que é a questão da portabilidade. Confirmou o que eu vinha pensando anteriormente, o que eu vinha ouvindo anteriormente, que o Avel é um desktop portátil, tá ligado? Realmente ele entrega a performance do desktop até melhor do que alguns desktops, como a gente viu nesse vídeo de hoje, e tem o lance da portabilidade, porque você tem essa portabilidade de ter essa máquina, esse workstation, essa ilha de edição, enfim, essa ilha de trabalho em qualquer canto que você tiver, tá ligado? E lembrando que portabilidade não é só o lance de você viajar, não. Muita gente acha que portabilidade é você viajar e editar vídeo no avião, tá ligado? Não, mano, portabilidade não é só isso, não. Também é isso, tá ligado? Só que portabilidade é principalmente você ter esse laptop na mochila a qualquer momento, sacou? Então se no final de semana você vai visitar os seus pais, você vai, enfim, pra casa da namorada ou o que seja, você tem um laptop lá com você caso você precise de alguma coisa. E isso pra mim é o mais importante, porque muitos finais de semana, Lígia e Elisa, a gente vai jantar na casa da minha sogra, e aí, às vezes eu tenho algum trampo pra fazer ainda, algum trabalho, tá? E aí toda vez antes eu tinha que voltar pra casa, deixar minha família lá, tal, e eu vinha com aquele desgosto, pô, ter que ir pra casa, editar vídeo e tal, não sei o que. Agora não, velho, eu meto o Avel na bolsa, levo comigo, e depois de almoço eu fico por lá mesmo, trabalho lá, enfim, tô com a família, tô com o pessoal, ainda dá pra trabalhar e ficar com o pessoal ao mesmo tempo, tá ligado? Do mesmo jeito, às vezes eu tenho que ir num set. Aconteceu mês passado, que eu tava num set e tinha pessoas me ajudando a filmagem e tal, e no final do set, em vez de eu ter que levar o cartão da galera pra casa, eu peguei o Avel, já passei o cartão de todo mundo ali pra o HD, e é isso, e foi todo mundo pra casa com seus cartões, e eu trouxe já o footage pra casa, que era o mais importante também, tá ligado? E esse é o grande fator vendedor do Avel, no meu ponto de vista, porque ele não deixa a desejar na performance, é realmente uma máquina incrível, e é uma máquina portátil. Pra gente concluir todo esse pensamento, vamos lá. Se você não precisa de portabilidade, se você só precisa de performance, e a portabilidade realmente não é importante pra você, você só trabalha em casa, você não se importa de deixar um momento no final de semana pra voltar pra casa pra trabalhar, etc, situações como essa que eu tava dizendo, o desktop funciona pra você, provavelmente é uma relação custo-benefício melhor, vai sair mais barato. Agora, se você, assim como eu, precisa da portabilidade e você tava com o pé atrás de comprar um Avel porque você realmente não sabia se eram essas coisas todas, se ele é realmente um desktop portátil, como dizia, aí, meu velho, pode ir sem medo que realmente o negócio é muito bom, tá ligado? Eu fiquei impressionado com a máquina, é muito bom. Se você precisa da portabilidade, pode ir no Avel sem medo, que a máquina é fenomenal. Então é isso pra esse vídeo. Agora sim, temos mais um vídeo no YouTube, eu não sei, eu acho que, espero que tenham outros também, mas realmente tive essa dificuldade de encontrar. Mas agora temos um vídeo mostrando a performance de um Avel
Avel, no caso o A65 Live, com as configurações que eu já falei, e ainda contra um desktop. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Lembra sempre de deixar aquele joinha aí, toda aquela coisa massa do YouTube. Compartilha esse vídeo com alguém que você acha que vai curtir. Me segue no Instagram para mais conteúdo diário. E é isso, falou, até mais. Ah, se inscreve no canal, né, velho? Esqueci disso.